Voltamos e durante toda a semana, o CAU Acre, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, realizou a primeira Semana de Arquitetura e Urbanismo de Rio Branco. Olha, a semana foi riquíssima, repleta de muitas atividades que envolveram estudantes, arquitetos já formados e personalidades reconhecidas nacionalmente. E olha, uma das atividades que chamou muita atenção foi a implantação do Parclé. Esse é um momento interessante para o estado do Acre, porque muitas novidades estão sendo apresentadas. Então a semana foi muito proveitosa. E no Amazônia SA você confere um pouco dessa semana e, claro, a posse do CAU para o triênio 2015-2017. Então é para lá que a gente vai agora. Há 3 anos atrás, o Amazônia SA esteve na posse da primeira diretoria do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre. E lá estava presente Edifa Rocha, ela, na época, presidente do CAU e agora também assumindo mais uma vez a presidência do CAU do estado do Acre. E fechando a Semana de Arquitetura e Urbanismo de Rio Branco. A primeira semana, essa que já está no calendário do nosso município. Então, primeiro a gente vai falar da semana, Edifa, que foi uma semana riquíssima em atividades, onde todos os participantes puderam experimentar desde palestras, desde atividades práticas até inúmeras palestras de inúmeros temas. Ou seja, foi uma semana muito proveitosa. Sim, foi uma semana muito enriquecedora, não só para os arquitetos, mas também para os estudantes de arquitetura e outros segmentos da sociedade, né? Voltados para fotografia, artes, então houve uma participação bem bacana. É verdade. Agora, o grande momento para o CAU é exatamente deixar a classe mais unida, consolidada e reconhecida. Então, o teu trabalho, Edifa, a partir de agora, neste triênio 2015-2017, é reforçar todas essas características, todos esses objetivos do CAU. Então, nós trabalhamos com a questão da valorização profissional a partir do reconhecimento do arquiteto pela sociedade. Porque aí em si iremos consolidar de fato o papel do arquiteto e urbanista no nosso estado. Agora, esse trabalho que está sendo desenvolvido na semana atraiu vários profissionais, como você disse, das artes. E você tem hoje aqui, nesse evento de posse, presidentes de CAUs de outros estados. É importante esse intercâmbio? Sim, essa comunicação é importantíssima, porque nós trocamos muita informação com relação à gestão dos conselhos e também com relação a todas as experiências vividas, cada um em seus estados, e podendo compartilhar disso para um planejamento mais sólido, mais seguro. Mais uma vez eleita conselheira estadual do CAU, Laís Medeiros conversa com a gente sobre a importante figura do profissional de arquitetura, não somente para as cidades, mas para a vida das pessoas. A Semana de Arquitetura pôde demonstrar isso. O exemplo foi a implantação do Parclé, que é uma novidade para muita gente, inclusive para muitos arquitetos. Então, a figura do arquiteto também é de fazer com que as pessoas possam ter momentos mais felizes na vida, né? Ou seja, urbanista que faz a diferença para que haja mais cidadania e mais aproveitamento dos espaços. Com certeza. A figura do arquiteto e urbanista é muito importante, tanto para a sociedade quanto para a cidade em que moramos, né? Porque o arquiteto ele tem várias atribuições. Ele é capaz de pensar o ordenamento da cidade, planejamento urbano, é capaz de pensar o edifício, qual a melhor forma de se fazer um projeto, estudando o clima da região, a posição do sol, os ventos. Então, assim, o arquiteto é um profissional completo. Ele é capaz de pensar qual é a melhor maneira de proporcionar conforto para o ser humano e, claro, para planejar e ordenar a cidade. O Clênio, além de arquiteto e urbanista, é conselheiro federal do CAU.
E é importante a gente tratar de um tema, para você que está assistindo a gente agora, esse tema Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O que isso tem a ver com a engenharia? Bem, eu vou pedir para o Clênio explicar para você, porque realmente arquitetura, urbanismo e engenharia, eles partilhavam um mesmo conselho. E com essa separação importante para ambas as classes, houveram ganhos, sim, significativos, tanto para a classe quanto para a sociedade. E o Clênio vai explicar melhor isso para a gente. Porque houve uma separação que era uma busca antiga dos arquitetos, não é isso, Clênio? Isso mesmo. A gente tem um histórico, né, já dos arquitetos de muito tempo, de buscar um conselho próprio, ou seja, sair do sistema CONFEA-CREAS, né, que era ligado à engenharia, à agronomia e mais 230 e poucas modalidades, né, para ter o conselho próprio, né, e nesse sentido nós conseguimos, né, com a promulgação da lei em 2010, né, criar os conselhos estaduais e o Conselho Federal, e aí organizar essa estrutura de fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo, porque a função do Conselho é essa, é uma autarquia federal que o governo delega, né, um poder para essa autarquia fazer a fiscalização do exercício profissional da arquitetura, né, e do urbanismo. Então o Conselho ele tem essa função de fazer a fiscalização, assim como era no antigo Conselho. Eu acho que o ganho, quando você fala da questão do ganho, eu acho que é os arquitetos terem uma independência para discutir, né, os temas afetos à arquitetura e urbanismo, desvinculado de um conselho que, embora nós temos afinidades dentro da estrutura do comércio, da construção civil, vamos dizer assim, dentro do desenvolvimento da cidade, né, temos o geógrafo, nós temos o agrônomo, nós temos o engenheiro florestal, o engenheiro civil, todos são parceiros dentro da construção das cidades e dentro de uma política, né, vamos dizer, urbana e tem que estar dentro do planejamento também, da discussão do planejamento urbano das cidades. O que o arquiteto coloca como uma principal visão aí para a gente, eu acho que é um resgate, na verdade, assim, deixa eu tentar aqui, depois você pode, mas eu acho que é uma questão de um resgate, né? A gente fez um resgate, quando a gente tem um conselho próprio, poder discutir só a questão da arquitetura e urbanismo dentro de um conselho próprio e fazer a nossa regulamentação desse exercício profissional. Eu acho que isso é importante, né? Então, o ganho, eu acho que está nessa regulamentação, vamos dizer assim, de a gente ter o poder de fazer a nossa regulamentação, poder fiscalizar essa nossa profissão, né? E poder contribuir melhor com a sociedade, né? Na aplicação, no exercício da arquitetura e urbanismo. Nós tivemos o prazer de receber o presidente do CAU do Goiás para palestrar na noite, que também deu posse para os novos conselheiros do CAU Acre. Ele palestrou sobre planejamento e mobilidade urbana. Na semana, o tema cidade e envolvimento, as pessoas foram 100% relacionadas a todos os temas da Semana de Arquitetura. Quando a gente fala em arquitetura e urbanismo, John, a gente está falando de relação entre as cidades e principalmente as pessoas, ou seja, a arquitetura é uma ciência muito humana. Perfeito. Falar de cidade, nós estamos falando de ser humano, falar de história, nós estamos falando de ser humano, né? Haja vista que se você for reduzir ou simplificar a história da humanidade, ela praticamente se resume à história urbana, à história das cidades, por conta dos artefatos, por conta dos atributos, né, arqueológicos, atributos que as cidades, ao longo das histórias, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, vem acumulando. E tratar isso na particularidade hoje de cidade contemporânea, de momento contemporâneo, e na particularidade Brasil, país eminentemente urbano, hoje 85% da nossa população vivendo em cidades com grandes complexidades, com grandes contrastes, né? Com coisas que estão começando, com coisas que estão avançadas, com particularidades próprias do país. São coisas importantes, são motivações que traz a gente aqui com essa contribuição de vir de Goiás ao Acre e dar a nossa contribuição não só como profissional, mas como experimentador um pouco dessas vivências urbanas também. O Conselho de Arquitetura, através do CAU,
trouxe para esta semana e trouxe para a cidade, para a sociedade, um pensar, né, a cidade, as necessidades que nós temos, né, para a sociedade como um todo. A ideia dessa semana era que toda a população, quem tivesse interesse, toda a sociedade pudesse ter participado também, que poderiam ter vindo aos eventos, às palestras. E a ideia é que isso se repita todos os anos, com a ideia de realmente se pensar a cidade que nós queremos, né? A importância. Então, todos os temas foram voltados exatamente para isso, para nós pensarmos aqui, que cidade nós queremos dentro da Amazônia, né? O local que nós vivemos é importante não só a sua casa, mas a importância, como foram falados nas palestras, a importância do todo, a importância das ruas, a importância das praças, a importância do entorno, a importância do rio, a importância da preservação ambiental, a altíssima importância do Rio Acre, a altíssima importância dos fundos de vale, né, da preservação, de saber utilizar o espaço que nós temos. Bom, é uma honra participar desse momento histórico, não só do desfecho dessa gestão fundadora do CAL no Acre, mas sim o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido, né? Que agora a gente vê a participação da população e todos os arquitetos do estado prestigiando esse evento, que decorre toda a programação desenvolvida durante essa semana. É muito importante esse programa. Eu tentei fazer isso em Porto Velho, né? Foi as ideias, só que eu não consegui criar a Semana de Arquitetura. Está esperando a Câmara aprovar. É bom que a sociedade participe, porque é o Conselho de Arquitetura, a importância da cidade, é muito importante essa programação Semana da Arquitetura.